Salve, salve investidores, tudo certo? Aqui é o Gestor do Futuro. Vou falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário da Cirela, né, o CYCR11, fundo que surgiu em novembro de 2021 e trouxe uma rentabilidade negativa na cota de aproximadamente 4%. Dividend yield de 12,7%, PV sobre VP 0,98. E hoje o fundo ele conta bem junto com o know-how da própria construtora Cirela, a gente vai ter também a parte do fundo imobiliário, que é um segmento novo ali, presente no portfólio deles, que é um fundo que tem um valor de 160 milhões de patrimônio, então é um fundo bem novo. Vai ter a taxa de performance em 20% do que seria o IPCA de 5 anos para mais, né? Sendo com 1% a mais, então vai estar na faixa de uns 11%, acredito. A rentabilidade do fundo, né? A gente vai ver que o fundo aí trouxe uma rentabilidade maior, até que o próprio indexador, CDI, IPCA+, em questão do portfólio do fundo, né? Então, como o fundo é 150, 160 milhões, ele não consegue fazer uma baita de uma diversificação. Mas se a gente pegar aqui a comparação, nenhum fundo passa de 10%. Como é um fundo pequeno, é um grande risco para dentro da carteira fazer esse tipo de aquisição. Porque a baixa liquidez no mercado, né, se quiser largar esse fundo para querer investir em outro, é mais difícil. A questão dessa baixa diversificação, um CRI tendo problema, vai afetar bastante o fundo. Além disso, a gente vai ver que tem vários fundos com LTV baixo, né? 30%, 40%, 30%, 28%. Então, isso me deixa um pouquinho mais ressabiado, né? A questão dos fundos imobiliários é um valor praticamente aí 4% da carteira, bem baixinho, mas são ativos bons, é que eu gosto desses ativos que estão aqui. A questão da alocação, então 20% do portfólio está o CDI, né? E 68% está ligado ao IPCA. Tem uma parcela do INCC, o INCC é um pouquinho menor que o IPCA, a única questão é que ele traz uma neutralidade para dentro. Então, quanto a inflação nela tem muita volatilidade, ele se é mais constante e vai subindo mais tranquilo. Essa é a grande diferença entre eles. Aqui vai ter um pouquinho da segmento, né? Então está distribuído em questão comercial, pulverizado, né? E o residencial. Bem, se eu tenho esse fundo em carteira, hoje eu não tenho, tá? É um fundo que eu acompanho, então todos os fundos que são pequenos, eu acompanho para ver se tem alguma baixa dessa e faço aquisição para vender posteriormente. Ou mesmo que eu tenha a carteira por causa da rentabilidade muito boa do fundo. Então, imagine quem comprou aqui a R$ 8 o fundo, né? Pegando aqui o gráfico própria carteira atrás, a gente vai ver que quem comprar R$ 8 vai tá tendo uma rentabilidade de 16% ao ano. Então, mandou muito bem nessa, nessa aposta que teve dentro do mercado. Já fazendo um adendo, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o CADOL, né, um fundo de cria agrícola voltado ao dólar, né, bem interessante essa proposta, mas ele tem um prazo de 7 anos. Então, se vocês têm alguma sugestão de algum fundo imobiliário, né, então, críticas também sobre o vídeo, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo, tá? Valeu, pessoal!